um depoimento dado em 2005, Barroso relata sua trajetória pessoal, profissional e política. Luiz Roberto Barroso iniciou sua carreira na advocacia no início dos anos 80, dedicando-se ao direito público. Antes de se tornar ministro, compareceu ao STF diversas vezes como advogado. Ao mesmo tempo, iniciava sua longa carreira como docente. Primeiro como professor titular na UERJ, e mais tarde como convidado de diversas universidades renomadas ao redor do mundo, quando se formou mestre e doutor. Possuindo uma extensa lista de livros e artigos publicados. Ainda nos anos 80, foi procurador do Estado, aprovado em primeiro lugar no concurso público de provas e títulos, cargo que permaneceu até a sua nomeação como ministro do STF. O advogado era sócio de um escritório milionário no Rio de Janeiro, julgando casos famosos como o da extradição do terrorista italiano Cesare Battisti. O italiano foi preso no sábado em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Cesare Battisti tem 64 anos. Ele integrou um grupo de proletariados armados pelo comunismo. Na Itália, foi condenado à prisão perpétua em 1993 por 4 assassinatos cometidos nos anos 70 contra um guarda carcerário, um agente de polícia, um militante neofascista e um joalheiro de Milão. Em sua defesa, Battisti afirma que nunca matou ninguém e se diz vítima de perseguição política. Preso na Itália desde janeiro após ser capturado na Bolívia e extraditado pelo país sul-americano, Cesare Battisti confessou ao procurador-geral de Milão, Alberto Nobile, participação nos assassinatos cometidos nos anos 70. Segundo o procurador, o terrorista disse ter executado 2 vítimas e mandado matar outras 2, e admitiu também participação em ações que deixaram feridos, roubos e furtos. O procurador, que ouviu o terrorista, disse que ele afirmou ter ocultado a culpa durante todos esses anos para ter apoio da extrema-esquerda na França, no México, no Brasil e do próprio ex-presidente Lula. Em entrevista à revista Valor Econômico, Barroso comentou o caso. O Cesare era uma figura menor, de um movimento político menor. Nada explicava aquela proeminência. Ele foi vítima de uma campanha política italiana, que teve eco no Brasil. Por isso, uma questão fácil sob o enfoque jurídico tornou-se uma batalha repleta de paixões. Antes de aceitar a causa, eu estudei o processo, li os 18 volumes da causa italiana e me convenci de que não tinha sido ele que foi o bode expiatório, porque tinha fugido. Uma reportagem da revista Veja diz que Battisti não pagou os honorários devidos a Barroso. A revista ainda sugere que o caso ajudou Barroso a conhecer as pessoas que lhe abriram as portas para o cargo mais alto do judiciário. Que em 2009, em novembro de 2009, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão incrível, daquelas típicas do nosso Supremo. Decidiu pela extradição, mas empurrou a decisão final para o criminoso que estava no Palácio do Planalto. Nós tivemos alguns presidentes criminosos, mas o maior da história certamente foi o Luiz Inácio Lula da Silva. O criminoso falou, não, criminoso se protege. Eles fazem parte de uma espécie de corporação. Criminosos e todo mundo univos, é mais ou menos uma espécie de palavra de ordem dessa turma. E o Lula resolveu falar, não, no último dia do mandato, em 2010, do seu mandato, ele negou a extradição para a Itália tal do criminoso Battisti. Considerado um liberal progressista, Barroso já atuou em muitas causas polêmicas e de alta repercussão na mídia. Na mesma reportagem da revista Valor Econômico, Barroso afirma que a criminalização do aborto é uma política equivocada e perversa, por ferir a liberdade reprodutiva da mulher. Na mesma entrevista, Barroso também comentou sobre o aborto. Ao final dessa entrevista, Barroso pediu para o repórter anotar uma frase. Já faz algum tempo que me libertei do ego e do seu pequeno cortejo de vaidades. Eu procuro viver para o bem. Em outra entrevista, explica sua posição filosófica acerca do tema do aborto. Em 2016, Barroso concedeu habeas corpus para revogar a prisão preventiva de funcionários de uma clínica de abortos ilegal.
O juiz relatou que não é crime a interrupção voluntária da gestação no primeiro trimestre da gravidez, com base na legislação de outros países e no direito da escolha da mulher. Seu voto foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Nenhum país desenvolvido do mundo, nenhum, criminaliza o aborto. O aborto é uma coisa indesejável. O Estado deve se empenhar para evitar que ele aconteça. O Estado deve se empenhar para dar contraceptivos para as mulheres, dar educação sexual e amparar a mulher que deseja ter filho. Nenhum país, nem Estados Unidos, nem França, nem Alemanha, nem os mais católicos, nem a Itália, nem a Espanha, nem Portugal. Portanto, é um atraso, é uma política pública atrasada e perversa. Respeitado o direito de qualquer pessoa que, por motivo religioso, seja contrário e se manifeste contrariamente. Esse é um direito e pode pregar para que não se faça. Agora, criminalizar a posição do outro é uma forma autoritária e intolerante de viver a vida. Nós precisamos derrotar isso. Seja em declarações públicas ou artigos acadêmicos, Luiz Roberto Barroso se coloca como um liberal. Defende a redução do Estado brasileiro, a importância de um capitalismo baseado em risco e concorrência, além de citar Milton Friedman e outros importantes autores da tradição liberal. Em evento da Fundação Estudar, o ministro falou abertamente em defesa da redução do Estado brasileiro. No artigo de 2014, intitulado Estado e Livre Iniciativa na Experiência Constitucional Brasileira, o ministro escreve: Indicado pela presidente Dilma Rousseff em 2013, sua posse ocorreu na reta final dos julgamentos do Mensalão. Barroso entrava no tribunal em um momento único na história do país. Com o nome dos ministros na ponta da língua, a população acompanhava ao vivo as sessões do julgamento do Mensalão. Antes de virar ministro, Barroso já tinha dado declarações públicas como advogado contra o julgamento do Mensalão. Isso foi motivo para que a oposição protestasse, pedindo que o ministro se declarasse impedido de julgar o caso. Apesar das críticas, o ministro assumiu a relatoria do processo. Quais foram as manifestações que Luiz Roberto Barroso fez a respeito do julgamento do Mensalão antecipadamente? Se estas manifestações que ele fez o impedem, como uma apreciação prévia, de assumir o papel de juiz deste caso sobre o qual ele já se manifestou, o caso do Mensalão, saber se ele se sente à vontade ou não para ser julgador do Mensalão, tendo emitido opiniões acerca do caso. Sobre o julgamento do Mensalão, declarou que o posicionamento do STF foi mais duro do que costumava ser em decisões penais, sendo um ponto fora da curva. No julgamento de José Genuíno, o ministro mostrou afeição ao deputado federal, independentemente das acusações feitas. Ele disse lamentar condenar um homem que participou da resistência à ditadura no Brasil, afirmando também que Genuíno participou da reconstrução democrática do Brasil. Em resposta, a ministra Carmen Lúcia rebateu: "Não estamos aqui para julgar a história de vida do deputado, mas sim o envolvimento dele no caso." Barroso já revelou em algumas oportunidades a sua descrença no escândalo do Mensalão. Ele questiona que o esquema não deveria ser tratado como o maior escândalo de corrupção da história do país, e sim apenas o mais investigado. Em 2016, Barroso concedeu perdão a José Dirceu na pena imposta pelo Mensalão. Vossa Excelência, quando chegou aqui, soltou Zé Dirceu.
porque recebeu indulto da presidente da República. Não. Vossa Excelência julgou os embargos infringentes. Absolutamente é mentira. Vossa Excelência dizia que é o mentira. mensalão... Aliás, Vossa Excelência normalmente não trabalha com a verdade. E se dizia que o mensalão era um caso fora da curva. Se eu permaneceu preso sob minha jurisdição e concedi a ele indulto com base no decreto aprovado pela presidente da República, porque ninguém é melhor nem pior do que ninguém. E, portanto, apliquei a ele a lei que vale para todo mundo. Portanto, não transfira para mim esta parceria que Vossa Excelência tem com a leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Imagine. Em relação ao inquérito das fake news, Barroso defendeu as ações do STF e repudiou os supostos ataques à Suprema Corte. Em voto favorável para o prosseguimento do inquérito das fake news, Barroso declarou que não tem espaço para as violências, para as ameaças e para os discursos de ódio. Isso não é liberdade de expressão. Isso tem outro nome e se insere na rubrica da criminalidade. Portanto, eu acho que a primeira coisa importante de se fazer é circunscrever esse tipo de manifestação a o que eu tenho chamado de um gueto pré-iluminista. Pessoas que têm muita dificuldade de aceitar o outro, de aceitar a diversidade, de aceitar a pluralidade. Portanto, acho que são pessoas desajustadas, mas em quantidade irrisória. Mas ainda, se há uma insatisfação da sociedade com o Supremo, eu acho que num determinado momento houve. Especialmente pelo modo como o Supremo enfrentou a questão da corrupção e os processos criminais que lá chegaram e uma oscilação jurisprudencial. Eu não estou dizendo certo ou errado, nem criticando ninguém, mas objetivamente houve o fim da segunda instância. Um desencontro entre o sentimento da sociedade e algumas posições do Supremo. Portanto, o Supremo se desencontrou da sociedade, especialmente na sua jurisdição penal, criminal, que ele não devia ter. Mas quando se trata de defesa dos direitos fundamentais e de proteção da democracia, o Supremo marcha unido e quando faz isso ele tem apoio da sociedade. E o Supremo foi decisivo no avanço de lutas da causa negra, da causa gay, de demarcação de terras indígenas, na violência contra a mulher, na proteção da democracia, da liberdade de expressão. Portanto, eu acho que o Supremo só se desencontrou da sociedade na competência criminal que eu acho que ele não deveria ter. Em uma declaração recente, Barroso disse que o Supremo impediu um genocídio ao vetar medidas do governo Bolsonaro. Em abril de 2020, o STF decretou que os governadores e prefeitos teriam poder para decretar medidas contra a propagação do coronavírus. A Corte também impediu que o presidente Bolsonaro interviesse nas decisões dos estados e municípios. O caso foi polêmico e frequentemente acusado como inconstitucional, responsável por gerar tiranias locais de prefeitos e governadores, além de, supostamente, ter favorecido fraudes com dinheiro público. Eu não poderia concordar mais com o que Felipe Neto disse a propósito da questão do ódio. A vida é muito simples. Ela devolve para a gente o que recebe. E, portanto, se você destila ódio, é isso que você vai receber de volta. Nós precisamos de um choque de iluminismo. E iluminismo significa razão, ciência, humanismo e progresso social para nós fazermos um país em que todos tenham oportunidade e as pessoas possam ser livres, iguais, terem o seu mínimo existencial satisfeito e possam buscar a felicidade com respeito e consideração pelo outro.